Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aulinha. Dessa vez a gente entra num conteúdo extremamente importante que vocês vão ver muito por aí, que é a mistura de soluções de solutos distintos que reagem entre si. Por que esse assunto é tão importante? Porque, na verdade, na maioria das vezes a gente vai estar estudando em química reações, e essas reações vão ser, né, logicamente, entre componentes distintos. E muitas vezes, lembra que a gente falou lá no início do assunto de soluções, que a gente usa as soluções para poder trabalhar melhor nos nossos reatores, de preferência ali em fase líquida. Então, nós vamos precisar de reagentes que vão estar dissolvidos em fase líquida, né? Então, vou misturar duas soluções para colocar o pessoal para reagir. Então, isso vai ser muito importante. Bom, nós temos 4 exercícios na lista, especificamente referentes com isso. Então, quais são eles? A gente tem o nosso exercício de número 12, que é este aqui. Nós temos o nosso exercício de número 22. Nós temos o exercício de número 34 e nós temos o exercício de número 37. E aí na aula de hoje eu vou fazer 3 exercícios com vocês, o 22, o 34 e o 37. Vamos começar falando do 22, porque ele trabalha muito legal uma questão mais ampla, né, dessas reações dos produtos reagirem entre si, né? Dos solutos reagirem entre si. Então, começa lá. 200 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, de concentração igual a 1 mol por litro, foram misturados a 300 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração igual a 2 mol por litro. Após o final do processo químico ocorrido, a gente pode afirmar o quê? Então veja que ele está falando aqui de ácido excedente, ou de base excedente, ou de sal formado, ou concentração total. Então veja que aqui a gente tem um monte de coisa interessante acontecendo. Eu tenho a mistura de um ácido e de uma base, que eu não sei as quantidades em mol. Então a gente vai usar bem próximo aquilo que a gente já estava acostumado lá, de usar o método, né, de transformar alguma coisa para mol, analisar o mol na estequiometria da reação, ter um resultado em mol e chegar então no nosso resultado final. A diferença é que aquilo que eu vou transformar agora para mol são concentrações. E veja que a gente sempre vai precisar transformar para mol, mesmo que a concentração venha, por exemplo, em grão por litro ou em título. Então esse é um cuidado que a gente vai ter quando a gente vai ter esses solutos reagentes. Então a gente vai ter aqui um determinado número de mols de ácido sulfúrico e um determinado número de mols de hidróxido de sódio. Então vamos montar primeiro de tudo o nosso esqueminha aqui, que é o quê? Vou montar desse lado aqui. Eu tinha um frasco com um volume de 200 ml e com a concentração de ácido sulfúrico, vamos usar aquela notação de cochetes que a gente viu na outra aula. Então, concentração de ácido sulfúrico igual a 1 mol por litro. E no outro frasco, nossa, que desfocou aqui. No outro frasco, nós vamos ter um pouquinho mais, um volume de 300 ml e uma concentração agora de NaOH igual a 2 mol por litro. Então, isso aí é a nossa condição. Nós vamos misturar esses dois e vamos ver o que vai acontecer. Para isso, a gente precisa descobrir
quanto que vai ser o número de mols de ácido sulfúrico e o número de mols de NaOH, tá? Para a gente fazer essa mistura. Então, mesma coisa de antes. Então, misturamos. Então, a gente tem aqui um frasco A, um frasco B e a nossa situação final. Ok. A gente vai precisar saber, então, quanto que eu tenho de número de mols desse, quanto que eu tenho de número de mols desse, e a gente já consegue descobrir quanto que é o volume final. Só que vai parar por aí e a gente vai ter que estender para outras coisas. Então, vamos lá. Quanto que é o volume final? O volume final é fácil. 200 mais 300 dá 500 ml, ou ainda meio litro. Então, isso é moleza. Bom, o número de mols aqui, o número de mols no A, que é o do ácido, vai ser quanto? A concentração, que é 1 mol por litro, vezes o volume, que é 0,2 litros. Isso vai dar, então, 0,2 mol do meu ácido. E no caso da base, como que vai ser? Número de mols da base vai ser a concentração da base vezes o volume, 0,3. Então, o meu número de mols vai dar 0,6 mol. Tá? Então, 0,2 do ácido, 0,6 da base. E aí, agora, para a gente continuar, eu preciso saber como é que isso aqui vai reagir, para eu saber o que vai ter aqui no final. Porque eu não vou ter um único soluto, e esses solutos eles vão interagir, vão reagir entre si, então vão formar alguma coisa diferente, né? Então eu preciso saber o que vai formar. Então a gente vai colocar lá o meu ácido. Se a gente lembrar, o ácido sulfúrico é H2SO4. Ele vai reagir com a minha base, que é o NaOH. Vai formar um sal, que é Na2SO4, o sulfato de sódio, e vai formar água. E aí, primeira coisa, se eu tenho reação, o que eu tenho que fazer? Balancear. Então, para a gente balancear a reação ácido-base, a gente precisa saber quantidade de hidrogênios para quantidade de hidroxila. Então, quantidade de H+, são 2. Hidroxilas eu só tenho 1. Eu preciso ter a mesma quantidade. Então, eu vou colocar aqui 1, 2. 2H+, com 2OH- vai dar 2 águas. E aí, já terminou o nosso balanceamento. Por quê? Eu tenho 2 sódios. 2 sódios, 1 sulfato, 1 sulfato, tá? Beleza. E aí, nós vamos lembrar de um velho amigo nosso, que é o diagrama de Irf. Quem é o diagrama de Irf? I de inicial, R de reagir ou de reação e F de final. Então, a gente viu ele lá no passado e agora ele vai ser extremamente importante. Bom, vamos falar das nossas condições iniciais. Bom, minha condição inicial é que de ácido sulfúrico, quanto que eu calculei que eu tinha em mol? 0,2 mol. E de NaOH? De NaOH, 0,6 mol. E como não foi falado nada, né? As soluções estavam zeradas ali. Eu não tenho nada de sulfato de sódio. E eu até tenho água, mas eu não vou contar essa água aí como formada pela reação. É a minha água ali da dissolução. Bom, agora eu vou olhar para a minha estequiometria da reação e ver quem vai ser o meu reagente limitante, quem vai ser o reagente em excesso.
Lembra, qual que é a minha definição de reagente limitante? É aquele que vai ser totalmente consumido na minha reação. Então, vamos olhar aqui para as minhas proporções. A minha proporção é de 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de NaOH. Então, proporção 1 para 2. Logo, se eu consumisse totalmente o ácido sulfúrico, ele fosse o reagente limitante, eu ia consumir o 0,2 e eu ia precisar consumir o dobro de NaOH, ou seja, 0,4. Eu tenho 0,4? Tenho. Então, aparentemente não, essa é a minha opção correta, mas só pensar na outra opção. Se o NaOH fosse o reagente limitante, então ele seria totalmente consumido. Minha proporção aqui é 2 para 1. Então, eu vou precisar consumir a metade de ácido sulfúrico. Eu tenho 0,6 de NaOH. Quanto que é a metade disso? 0,3. Eu tenho 0,3? Não, não tenho. Eu tenho só 0,2. Então, se esse faltou, significa que ele é o limitante. Então, pelas duas formas a gente vê. Então, a gente descobriu, então, que esse cara é o nosso reagente limitante. E esse cara é o nosso reagente em excesso. Muito bem. Definição de reagente limitante é o reagente que é totalmente consumido. Então, eu vou consumir todos esses 0,2. Então, eu vou consumir menos 0,2 mol. Lembrando que consumo é sempre negativo, formação é sempre positiva. Então, menos 0,2. E aí eu vou usar a proporção estequiométrica para descobrir o restante da reação. Então, a reação, ela vem de onde? Ela vem da proporção estequiométrica. Então, essa linha aqui da reação vem da proporção estequiométrica. E aqui a nossa proporção é 1 para 2 para 1 para 2. Então, vamos lá. Consumir o 0,2 daqui. Proporção é 1 para 2. Então, vai consumir 0,4 aqui. Proporção aqui é 1 para 1. Então, se aqui consumiu 0,2, aqui vai formar, porque é produto, então é positivo, 0,2. E aqui a proporção é 1 para 2, né? 1 para 2. Então, vai formar 0,4 mol de água. E aí, a minha linha final é a linha mais fácil, que é o quê? Somar todo mundo. Eu tinha 0,2, consumi 0,2. No final, então, eu tenho 0. Eu tinha 0,6, consumi 0,4. No final, eu tenho 0,2. Eu não tinha nada. Eu formei 0,2. Então, agora eu tenho 0,2. E eu não tinha nada, entre aspas, né, porque a solução é aquosa, e formei 0,4. Então, agora eu tenho 0,4. Tá? Essa coluna aqui de água é só para a gente ver o quanto que formou por cada reação, mas numa solução aquosa isso não faz o menor sentido da gente estar tratando, certo? E aí, por fim, eu posso fazer, então, uma coluninha de concentração. E aí, como que eu calculo a concentração? Número de mols por volume. E o volume é quanto? O volume é 0,5. Lembra que dividir por 0,5, né? Tananã, dividido por 0,5, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Né? Lembrando que 0,5 vezes 2 dá 1. Então, vamos lá. 0 dividido por 0,5 dá 0. 0,2 dividido por 0,5 litros, isso aqui vai dar vezes 2, né? Então, vai ficar 0,4 mol por litro. 0,2 dividido por 0,5 vai dar 0,4 mol por litro. E isso aqui, gente, eu não vou fazer esse cálculo, porque eu não vou, né, falar o quanto de concentração de água nova na água, tá? Então, o que a gente tem aqui após a reação? Após a reação, eu consumi totalmente o ácido sulfúrico, porque ele é o reagente limitante. Teve um excesso de 0,4 mol por litro de NaOH.
E teve a formação de 0,4 mol por litro do sal, que é o sulfato de sódio. E a água, enfim, a água é água. Vamos ali, então, para as nossas alternativas, para ver o que fala. A concentração de ácido excedente. Teve ácido excedente? Não, não teve ácido excedente. Então, não é isso. A concentração de base excedente na solução final é 0,4 mol por litro. Foi o que a gente descobriu, né? Então, tá certo. Vamos ver o resto. A concentração do sal formado na solução final é 0,2 mol por litro. Não, a gente viu que é 0,4 mol por litro. Então, tá errado. E a concentração de sal formado é 0,4, não é 0,1. Todo o ácido e toda a base foram consumidos? Não, eles não foram todos consumidos, né? Sobrou base. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Então, temos aqui letra B. Beleza, gente? Então, essa é o nosso primeiro exercício. Eu não coloquei aqui do lado, né? Que é o exercício 22. Vamos, então, agora para o nosso segundo exercício, que é o exercício de número 34. A partir de agora eu não vou fazer esses esqueminhas aqui, né? Só sem os beckerzinhos, mas só para a gente entender que é por aí que funciona. Então vamos lá. Para o exercício de número 34, é um exercício da mesma coisa praticamente. Então vamos lá. 34. Um recipiente contendo 100 ml de solução aquosa de ácido acético 1 mol por litro, né, a um recipiente, foram adicionados 20 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio 2 mol por litro. Na reação, qual a massa de água formada em grama? Então agora só vai me interessar a massa de água. Então vamos lá, exercício 34. E aí, de novo, eu tenho uma reação do tipo ácido-base, em que eu tenho o ácido acético, que a gente costuma representar ele dessa forma, HAC. Ele é um ácido monoprótico, então só tem um H+. Vai reagir com a base, que é o hidróxido de sódio, NaOH. Vai formar o quê? Acetato de sódio, que é um sal orgânico, e água, né? Ácido monoprótico com base e monobase, né? 1 para 1, vai formar uma água, né? 1. Tá tudo tranquilo. Bom, o que a gente tem aqui de informações? Informações do ácido. Então, do ácido, a concentração do ácido é 1 mol por litro. E o volume da solução do ácido, é 100 ml. E eu tenho, então, os meus dados da base. Na base, a concentração de NaOH é 2 mol por litro. E o volume da minha base é de apenas 20 ml. Bom, vamos calcular então o número de mol do ácido e o número de mols da base. Número de mol do ácido é a concentração do ácido vezes o volume do ácido, que é 0,1. Então, meu número de mols do ácido é 0,1 mol. Número de mol da base é a concentração da base, que é 2, vezes o volume, que é 0,02 litros. Ou seja, meu número de mols da base é 2V2, 0,04 mol. Vamos então lá para quem? Para o nosso diagrama de IRF. Inicial, reagiu e final. O que eu tinha no início? No início, de ácido, 0,1 mol. De base, 0,04 mol.
Nada de sal, nada de água. Nada de água entre aspas. Quanto que vai reagir? Eu preciso saber quem que é limitante e quem que é excesso. Quem que é o limitante? Aquele que vai ser totalmente consumido. Nota que nessa reação é tudo 1 para 1 para 1 para 1. Então, o que eu usar desse, eu vou usar desse. Vou usar desse. Se eu tenho 0,1 mol de ácido, eu vou precisar de 0,1 mol da base. Eu tenho isso? Não tenho. Então, se esse aqui vai faltar, eu já sei que esse é o reagente limitante e esse é o reagente em excesso. Ou eu posso pensar que se eu usar 0,04 mol da base, eu vou conseguir usar 0,04 mol do ácido, porque eu tenho isso. Então, muito bem. Então, meu reagente limitante é esse, ele vai ser totalmente consumido. Então, menos 0,04 mol. Proporção é todo mundo 1 para 1, então vai ser tudo 0,04. Então, aqui 0,04 negativo, porque está consumindo. Aqui 0,04 positivo, porque está formando. E aqui 0,04 positivo, porque está formando. Minha linha final é a soma do inicial com a reação. Então, vai ficar 0,1, que é a mesma coisa que 0,10 menos 0,04, dá 0,06 mol. Aqui, 0,04 menos 0,04 dá 0. Aqui, nada, mais 0,04, 0,04. E aqui, nada mais 0,04, 0,04. Bom, se fosse um exercício pedindo concentração, eu ia somar os volumes, né? 120 ml, dividir isso aqui por 120 e vida que segue. Mas o que o exercício estava pedindo mesmo? O exercício está pedindo a massa de água formada em gramas. Então, eu vou precisar do que apenas? Do número de mols de água que formou, né? Isso aqui é o meu número de mols de água. E a gente sabe que para transformar número de mols para massa, eu preciso da massa molar, né? Lembra que massa é número de mols vezes a massa molar. Quanto que é a massa molar da água, gente? Hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Então, 1 vezes 2 mais 16 dá 18 gramas por mol. Então, a gente vai fazer essa continha. Massa é número de mols, que é 0,04, vezes os 18 gramas por mol. Então, quanto que dá 4 vezes 18? Alguém sabe de cabeça? Não sei. Mas vou ensinar um truque para vocês. Você sabe quanto que é 18 vezes 2? 18 vezes 2 é mais fácil, é 36. E quanto que é 36 vezes 2? Também é fácil, é 72. 4 não é a mesma coisa que 2 vezes 2? Então, se eu multiplicar isso por 2 e depois por 2, vai dar 72. Então, isso aqui vai dar 72, com duas casas após a vírgula, 0,72 gramas. Qual é a alternativa correta? Vamos olhar aqui. Alternativa D. E é isso aí. Vamos então agora para o nosso último exercício, que é o exercício de número 37. Exercício 37. Neutraliza-se. Então, lembra que neutralizar é uma reação quando eu tenho um ácido e uma base. E se eu estou dizendo que eu neutralizei, teoricamente, pelo menos, significa que eu tenho igual número de mols de ácido e base, né? Mas, enfim, vida que segue. Neutraliza-se 50 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, sempre ele, 0,1 mol por litro, com 50 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro também. Nessa reação, há a formação de água e as espécies Na+ e Cl-, são chamados de íons espectadores.
Admitindo como desprezível a expansão de volume, lembra que a gente vai falar, né, que existe aí uma mudança, mas é bem pequena nesse caso. Como resultado dessa reação, a concentração de Cl- em quantidade de matéria, mol por litro, na solução resultante é aproximadamente igual a tananã. Então vamos lá. Muitas informações aqui para nós. O exercício, então, é o exercício de número 37. E a gente está, de novo, tendo uma reação de um ácido com uma base. Quem é esse ácido? Esse ácido é o ácido clorídrico, ou HCl. E o exercício até dá para a gente a reação. Então, o ácido, a concentração dele é 0,1 mol por litro. O volume do meu ácido é de 50 ml. A base é o NaOH, cuja concentração também é 0,1. E cujo volume também é 10 ml. Reação: ácido HCl mais base NaOH, formando sal NaCl e água. Monoácido com monobase forma uma única água, né? Um H+ com OH- e o malzinho ali do sal, tá? Resolvido o problema, tudo 1 para 1 para 1 para 1. Vamos descobrir então agora algumas informações importantes que são quantos mols eu tenho do ácido, quantos mols eu tenho da base e qual que é o meu volume final, porque a gente vai precisar de concentração. Ácido. Número de mols do ácido. É a concentração, que é 0,1, com o volume, que é 0,05. Base. Concentração, que é 0,1 vezes o volume. Gente, desculpa. Não é 10 ml, não, é 50 ml. É igual os dois. 50, 50. 0,1 com 0,05 também. Os dois são idênticos. Então, o número de mols do ácido vai dar 0,05 mol. Número da base, 0,05 mol. Volume final. Volume final, 50 mais 50, 100 ml, que é a mesma coisa que 0,1 litros. E é isso aí. Bom, proporção estequiométrica. Proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Diagraminha. Inicial, reagiu e final. Nesse caso, como a gente está falando de uma solução aquosa e não nos interessa a água que vai ser formada, a gente vai ignorar a água, né? Quanto que eu tinha de ácido no início? 0,005 mol. Base no início, 0,05 mol. Quanto que eu tinha de sal? Nada, porque não tinha reagido ainda. Temos reagente limitante e reagente em excesso? Não, porque a proporção é 1 para 1, eu tenho a mesma quantidade de cada um, então vai ser todo mundo ser consumido e realmente é uma reação de neutralização. Então, todo mundo vai perder 0,05. E a gente vai formar 0,05 do sal, porque a proporção é 1 para 1. Né? Final, então. Isso menos ele mesmo, 0. Isso menos ele mesmo, 0. 0,005 mais nada dá 0,05 mol. Concentração, né? Que é a nossa última coluninha lá. O que é concentração? Número de mols do soluto por volume.
0 dividido por 0,1, 0. 0 dividido por 0,1, 0. 0,005 dividido por 0,1. Para dividir por 0,1, qual que é o caminho mais rápido? Multiplicar por 10 em cima e embaixo. Por quê? 0,1 vezes 10 dá... dá 1. Aqui 1 litro. 1. E aí, então, 0,005 vezes 10, corre uma casa da vírgula, vai dar 0,05 mol por litro. Isso do NaCl. Mas eu não quero saber do NaCl, eu quero saber do Cl-. Mas tem inclusive essa resposta, né, professor? Letra A. Sim, nesse caso vai ser igual. Por quê? Eu sei que o NaCl, quando ele se dissolve, ele vai formar Na+, e Cl-. Como cada molécula de NaCl tem um sódio e um cloro, vai formar um íon Na+, e um íon Cl-. Então, a mesma concentração que eu tenho desse, né? Total. Considerar que isso aqui já esteja dissolvido. Aquoso também, mesma concentração desse, eu vou ter desse e desse. Então, esse 0,05, que é do sal, também é do íon cloreto. E a resposta correta também é a letra A. Bom, gente, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque a gente fez mais exercícios. Esse exercício de reação toma um pouquinho mais tempo, mas rotinha, sempre a mesma. Nem sempre vai ser ácido base, mas muitas vezes vai ser. Então eu vou pegar os meus 2 reagentes, ou mais, mas normalmente são 2. Vou calcular número de mol de um, número de mol do outro. Calcular o volume final, né? Calculei o número de mol de um, calculei o número de mol do outro, calculei o volume final. Depois, monto a reação, balanceio a equação, pelo amor de Deus. Coloco lá, inicial, reagir, final, diagraminha de IRF. Coloco lá o reagente inicial, nada no produto, princípio. Vejo quem é o reagente limitante, qual é o reagente em excesso, se for o caso, né? Defino, então, qual é a minha proporção estequiométrica, lembrando que reagente sempre consome, produto sempre forma. Chego no final, calculo a concentração, se for o caso, e vida que segue, vou ser feliz. Beleza, gente? Por essa aula hoje, encerramos aí, então, os assuntos dessa semana. Além disso, vocês vão ter só o exercício 12 para resolver, né? Além desses 3 já estão resolvidos. Tentem resolver de novo. Fiquem todos com Deus, ótimos estudos e uma ótima semana.